o livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Vamos ler o versículo 12 e o versículo 13, os quais nos dizem: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Amém. Podeis sentar. Louvado seja o santo e precioso nome do Senhor Jesus, o qual nos honra com o privilégio de adentrar a esta casa, para que juntos aqui possamos meditar naquilo que Deus queira que ouçamos e entendamos. Amém, Jesus. Para que possamos aplicar na nossa vida prática cotidiana. Todos nós sabemos, irmãos, que o profeta Jeremias, ele foi o profeta classificado como o profeta das lágrimas. O ministério do profeta Jeremias foi um ministério de muitas dificuldades. Jeremias era um profeta fiel a Deus. Era um homem de Deus, com o coração em tudo o que se dizia a Deus. Glória a Deus. Jeremias servia a Deus como profeta de forma incondicional. Embora, como qualquer ser humano, almeja uma vida de prosperidade material, qualquer ser humano almeja uma vida estável, com liberdade plena de ir e vir. Jeremias não tinha essa liberdade. É tão interessante, e já se ouviu muito acerca da origem de Jeremias. Jeremias, ele nasce numa aldeia de sacerdotes. Seu pai era sacerdote. Por lógica, seria normal Jeremias ser criado naquela aldeia, naquela colônia de sacerdotes e se tornar também um sacerdote. Seria normal. Só que quando Deus chama Jeremias, Deus, ele não direciona Jeremias ao ministério sacerdotal como seu pai, seus tios, aqueles que o antecederam. Mas o Senhor diz às nações, Jeremias: te dei por profeta. E
quando Jeremias ouve essa fala da parte de Deus, ele diz: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Aí o Senhor diz para ele: não digas que és uma criança, porque onde eu te enviar, irás. E tudo que eu colocar na tua boca, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. E aí, irmãos, eu sempre que penso nesse texto, na vida de Jeremias, eu fico meditando no privilégio que Jeremias teve e o privilégio que nós temos hoje. Porque a palavra do Senhor dirigida a Jeremias também é atual, é a mesma para nós hoje. O Senhor, ele diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo. Aleluia. Aleluia. E é coisa gloriosa ter de Deus essa promessa de que onde quer que estejamos nós, na obediência ao Senhor, para propagar a sua palavra e contextualmente fazer a sua obra, o Senhor, ele tem conosco também essa promessa: não temas, não tenhas medo, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Isso é um privilégio. Se envolver nas coisas de Deus, tomando posse dessa promessa divina para conosco. Porque eu às vezes digo: Deus, quando envia, ele vai na frente. Deus nunca envia e deixa desamparado, deixa sozinho. Não, Deus está sempre na frente. Salvo se Deus tiver um ministério diferente, e daí parece, em alguns momentos, que Deus te deixou sozinho, mas isso não acontece não. Se Deus nos deixar sozinhos na obra dele, nenhum de nós subsistimos. Nenhum de nós. Você observa que quem vive a vida natural do mundo, ele nem abre a boca para falar em Deus. Porque ele não tem graça de Deus para insistir com alguém dizendo: Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus é o Deus Santo, Deus é o Deus que liberta, é o Deus que cura, é o Deus que salva. Ninguém no mundo tem a graça de Deus para proclamar, aleluia, as virtudes e o sobrenatural que Deus faz na vida da humanidade. Ninguém tem essa graça. Só tem essa graça quem ouve o chamado divino e aceita servir ao Senhor de acordo com o que Deus estabelece. Se não tiver certeza, consciência de que recebeu do Deus vivo, o Deus Criador, o chamado para a obra, para a vontade de Deus, ninguém tem essa graça, ninguém subsiste. Eis a razão, quero ser redundante aqui,
E não é só quem está lá no mundo natural do dia a dia, não. Até pessoas crentes, descomprometidas com Deus, não têm a graça de Deus, porque falta nele coragem, falta nele temor, porque a obra de Deus é feita com temor, a obra de Deus é feita com reverência, a obra de Deus é feita com a graça que Deus dá. Porque se não for pela graça e a misericórdia de Deus, ninguém faz nada para Deus. Agora, quem quer legitimamente agradar a Deus, ele se disponibiliza. Ele faz como o profeta Isaías fez. O profeta Isaías, ele viveu alguns momentos, um período de debilidade espiritual. O profeta Isaías, por alguma razão, ele teve uma fase da sua vida misturada com os ímpios. E aí morre o rei Uzias. E quando o rei Uzias morre, em algum momento o profeta Isaías é despertado do sono da indolência que ele estava vivendo. Ele é despertado. E ele começa, a partir daquele despertamento, ele começa a fazer declarações a si mesmo. Ele começa a se expressar: ai de mim, que vou perecendo. Ai de mim, que habito no meio de pessoas de lábios impuros. E ele vê, numa visão, quando um anjo vem com um instrumento chamado tenaz, um instrumento tipo uma turquesa de cabos compridos. Quando o anjo pega aquele instrumento e segura uma brasa viva, e ele percebe que aquela brasa viva vem a ele e toca seus lábios. E quando toca seus lábios, o purifica. E aí ele declara: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de impuros lábios. E aí ele declara que ele vê o céu aberto. É coisa gloriosa, irmãos, ter experiência com Deus. Ele vê o céu aberto, ele declara que ele ouviu a voz do Senhor. Irmãos, o homem no pecado não ouve nada de Deus. Verdade. Embora os ouvidos escutem alguma coisa de Deus, mas não entra no coração. Porque a atenção dele não está em Deus, a atenção dele está nas coisas que perecem. Isaías estava desse jeito.
Isaías estava tão arraigado no mundão natural que a sensibilidade dele para com as coisas de Deus já não havia. E aí ele precisa ter um choque de realidade com o anjo do Senhor, que vem, toca seus lábios com uma brasa viva. Certamente, nessa purificação, ele sofre uma transformação, e aí ele agora começa a ter visão de Deus. Irmãos, é coisa gloriosa viver momentos sobrenatural com Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí Jeremias agora, ele tem os ouvidos desobstruídos. Ele ouve a voz do Senhor. E ele ouve o Senhor dizer: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Aí ele diz: eis-me aqui, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele nem pergunta: para onde, Senhor? Como vai ser, Senhor? Não, ele não faz pergunta. Porque quem quer verdadeiramente servir a Deus, irmãos, ele não fica escolhendo em como servi-lo, no que servi-lo. Ele se disponibiliza, como fez Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele nem sabia para onde, Glória a Deus. mas ele disponibiliza a sua vida para Deus. Amém, Jesus. E se há uma coisa que Deus se agrada, é quando Deus impõe ao homem alguma coisa e o homem aceita, acata aquilo que Deus estabelece. Glória a Deus. E isso aconteceu com o profeta Jeremias. Jeremias começa a sua trajetória. E daí a pouco, Jeremias vai vivenciando dias difíceis, um ministério difícil, muitas vezes no calabouço, muitas vezes encarcerado. Meu Deus. Tudo porque Jeremias não abria mão de falar a verdade de Deus. Glória a Porque Jesus. essa é uma brilhante função de um profeta. Não negligenciar e nem distorcer aquilo que Deus fala. Ele fala transparentemente aquilo que Deus estabelece. Aleluia. E muitos reis, muitos não queriam ouvir repreensão divina. Queriam ouvir de Deus coisa boa, coisa que lhes agradasse. E aí, Jeremias não abria mão de falar o que Deus mandava falar. E aí, muitas vezes, as autoridades ficavam aborrecidas e mandavam trancar ele no cárcere. Mas mesmo no cárcere, Jeremias não perdia a comunhão com Deus. Glória a Deus. Mesmo vivendo numa situação altamente indigna, desconfortável, caótica, ele não abria mão de Deus. Ele estava sempre pronto, disponível para fazer a vontade de Deus. E aí ele manda uma carta aos cativos em Babilônia. E nessa carta
Entre tantos assuntos, Deus orienta Jeremias a enviar-lhes uma promessa. Uma promessa condicionada. Vocês orareis a mim. Olha o que nós lemos aqui, versículo 12. Então me invocarei, e ireis e orareis a mim. E coisa boa, o Senhor ainda diz: eu os ouvirei. Coisa gloriosa. Senhor, dá a ordem, olha, entra numa comunhão comigo através da oração. Glória a Deus. Eu estarei ouvindo a oração. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Coisa gloriosa. E aí o Senhor diz assim, ó, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia, Deus. Meus amados, trazendo essa orientação para os nossos dias, é muito interessante que entendamos que o Deus de Jeremias é o mesmo Deus que servimos hoje. Glória a Deus. Essa fala de Deus aos cativos de Babilônia é a fala para a igreja hoje. Aleluia. É a fala de Deus para o crente de hoje. Glória a Deus. Numa geração em que entendemos que a igreja, os crentes, uma boa parte deles, estão perdendo a identidade cristã. Estão perdendo a postura cristã. Estão amando mais as coisas terrenas do que as coisas de Deus. Estão gastando mais tempo com as coisas que perecem do que com as coisas de Deus. Eu às vezes digo que o ser humano vive das escolhas que ele faz. Verdade. E toda escolha tem a sua consequência. Verdade. Quem escolhe a vida materialista, ele vai colher resultados materialistas. Nós temos visto isso acontecer. E quem escolhe as coisas espirituais a fim de agradar a Deus, são surpreendidos por Deus com muita coisa que ele nem chegou a pedir. Porque Deus é Deus, que não deixa ninguém trabalhar de graça para ele. Aleluia. Deus sempre tem uma recompensa para aqueles que têm o coração nele e no que é dele. Verdade. Glória a Deus. E aí a gente vê, irmãos, eu uso um termo, às vezes eu não tenho prazer de usar esse termo, mas a realidade é essa: tem muitos crentes vivendo de miséria espiritual. Meu Deus. E todo crente que vive de miséria espiritual
A vida vai passando por ele, ele nem vê. E ele fica vendo. Irmão fulano, irmã fulana, tudo prosperando, tudo crescendo na fé, tudo crescendo espiritualmente, crescendo ministerialmente, e ele vai ficando sempre para trás, porque na medida que tudo avança, ele vai ficando para trás. Ele vai com aquela vida comodista, naquilo que ele acha que está bom. Aí quem chega hoje já avança e ele vai andando para trás. As igrejas hoje estão cheias disso, de crentes cuja vida não muda, crentes parados no tempo, estagnados. Já se tornou um vício. Isso quando ele ainda tem desejo de ir para a igreja. Porque muitos já perderam esse desejo. Muita gente está procurando a igreja de forma forçada. Ele está se sentindo numa pressão. Verdade. Com medo de ir para o inferno. E aí eu já digo, servir a Deus com medo de ir para o inferno não é a forma correta de servir a Deus, não. Porque se eu sirvo a Deus com medo de ir para o inferno, significa que eu estou servindo não porque eu amo a Deus, mas porque eu não quero ir para o inferno. Isso aí é o mesmo que eu ser mundano. Porque como é que eu quero ir para um lugar onde eu não tenho comunhão com o dono? Verdade. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês aqui, qualquer um de vocês sintonizado nessa transmissão, vocês não abrem a porta de vocês da casa de vocês para um estranho. Verdade. Acha que Deus vai abrir a porta do céu para um estranho a Ele? Senhor da glória, glorificado, exaltado o teu nome, Senhor. Deus não vai abrir a porta do céu para quem é estranho para Ele. Verdade. Deus vai abrir a porta do céu para quem é íntimo dele. Aleluia. Quem é íntimo dele, ora a Ele. Quem é íntimo dele, adora a Ele. Quem é íntimo dele, fala toda hora com Ele. Quem é íntimo dele, tem prazer de estar perto dele. Quem é íntimo dele, quer andar com Ele. Quem é íntimo dele, quer ir com Ele e quer voltar com Ele. Aleluia. Quem é íntimo de Deus, meus irmãos, ele quer estar com Deus. Aleluia, Ele é Jesus. Deus. Glória a Deus. Mas se não é íntimo, é estranho. Se é estranho, vai entrar lá como? Verdade. Não tem como. Verdade. Para ter intimidade com Deus, pelo menos duas coisas tem que fazer. Tem que ter uma vida de oração. Glória a Jesus. E tem que ter uma vida de comunhão com a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando tem oração e tem a palavra, o Espírito Santo se faz presente na vida. Aleluia. Glória a E Deus. quando o Espírito de Deus está junto, irmãos, tudo vai bem. A própria Bíblia diz que a tristeza salta de alegria. Glória a Jesus. Porque quando o Espírito de Deus está presente, então é muito interessante que se entenda
que prosperar espiritualmente depende de intimidade com Deus. E era isso que Deus estava orientando aos cativos de Babilônia, que pareciam já não ter esperança. E Deus está dando aqui uma palavra de esperança. Buscar-me-eis e me achareis. Fiquem tranquilos. Falando comigo, eu os ouvirei. E serei achado de vós. Glória a Jesus. Vocês vão me procurar, vocês vão me buscar, vocês vão me achar. Eu serei achado de vós. Mas tudo isso acontecerá quando me buscar de todo o vosso coração. E aí, meus irmãos, parece uma coisa extremamente fácil. Mas não é tão fácil. Porque tem gente que pensa que buscar a Deus é uma coisa superficial. Mas nessa fala, Deus não deixa margem para que seja uma busca superficial. Não. Deus, Ele sabe o grau, o nível de intimidade que Ele quer com cada um de nós. Amém. Então Ele já declara aqui de uma forma que Ele não deixa margem para você escolher opções. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Não é com 10%, não é com 50%, não é com 70%, 80%, não é com 99% do seu coração, não, é todo, é 100%. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer uma intimidade plena comigo e você, com a sua igreja. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Deus não aceita Aleluia, Jesus. uma pequena ou uma grande porção que não seja 100% de todo o nosso coração. Aleluia. E eis a razão pela qual muitos estão vivendo miséria espiritual. Meu Deus. Muitos estão vivendo pobreza ministerial. Muitos estão fracassados na fé, porque as coisas terrenas falam mais alto no coração deles do que as coisas de Deus. Meu Deus. Eu às vezes fico orando e meditando e perguntando: Deus, tem misericórdia. Nós temos pessoas crentes que sabem tudo que é música do mundo e não conseguem gravar a letra de um hino de louvor a Deus. Onde está o coração desse mundo? Conhece tudo que é novela, conhece tudo que é ator e atriz de novela, não conhece personagens da Bíblia. Meu Deus. E ainda enche a boca para dizer: eu já tenho 30 anos de crente. Se Jesus vier hoje, ele vai ter aquela recepção que Jesus falou que vai fazer. Apartai-vos de mim, malditos. Nunca vos conheci. Meu Deus. Lembra da parábola? Mestre, em teu nome eu profetizei. Falei novas línguas. Curei os enfermos.
expulsei os demônios. Vos direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. De que adiantou tanto tempo de Então, Jesus prepara para nós essa palavra aqui hoje, para que nós possamos prestar mais atenção no que ele diz. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 25. Gostaria que todos fizessem essa leitura numa só voz. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Acharam? Sim. Amém? Leiam alto aí, por favor, todos juntos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Um minutinho. A primeira frase. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Aquele, porém, que atenta bem, que atenta bem, que atenta bem para a lei perfeita. Quando se fala de lei perfeita, não existe outra senão a palavra de Deus. Glória a Deus. Aquele que atenta bem, aquele que presta atenção, aquele que atenta com o coração, aquele que se dedica ao que Deus fala, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita. A palavra de Deus, ela é infinitamente perfeita. A palavra que ainda que o homem queira, ele não deturpa. Ele não invalida o que Deus estabelece. A lei perfeita da liberdade, nisso persevera. Ele atenta bem, ele presta atenção e ele persevera na atenção que ele dá para a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não sendo ouvinte esquecido. Irmão, vocês já observaram que coisa fácil hoje para muita gente dentro da igreja é esquecer a palavra? Escuta, terminou o culto, ele já esqueceu a palavra. Alguém pergunta, ele foi uma benção. Alguém consegue dizer onde foi lida a palavra? E se ele esquece com tanta facilidade, ele não tem como praticá-la. E é o que está acontecendo hoje com muitas igrejas. Pessoas estão esquecendo o poder da palavra, a orientação da palavra. As pessoas estão
ouvindo e esquecendo. Mas Tiago, ele está aqui dizendo, não sendo ouvinte esquecido. Aí, olha como ele completa esse assunto. Mas fazedor da obra. Ele diz, não sejais aquele crente, aquele ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Aquele que não esquece é o que pratica. Se ele não está envolvido nas coisas de Deus com segundas intenções malignas, com certeza ele é um fazedor da obra de Deus. Aleluia. Mas aquele que está envolvido meramente buscando suas próprias conveniências, esse, além de ser um ouvinte esquecido, ele não faz a obra. Ele não tem interesse em fazer a obra do Senhor. Ele não tem interesse em ser útil na obra de Deus. E quando faz alguma coisa, ele faz de má vontade. E é duro. Porque uma coisa é o crente fazer de qualquer jeito para o irmão, para a igreja, para o pastor. E outra coisa é ele não perceber que ele está fazendo de qualquer jeito para Deus. Que obra de Deus você não faz para mim, nem eu faço para você. Cada um de nós, comprometidos com o reino de Deus, estamos aqui trabalhando para Deus. Amém. E eu já falei, quem trabalha para Deus tem recompensa. Amém. Aleluia. Mas quem faz de qualquer jeito para Deus, tem recompensa também. Deus não recebe. Deus não recebe nada de qualquer jeito. Até porque Deus não faz nada de qualquer jeito para mim e nem faz de qualquer jeito para você. Glória a Deus. Tudo que Deus faz para nós, Deus faz com a melhor qualidade possível. Glória a Deus. Eu vou falar aqui de mim, porque eu não posso responder por ninguém. Mas tudo que eu faço para Deus, irmão, eu quero fazer o melhor possível. Porque eu tenho certeza que eu estou servindo a um Deus vivo. Um Deus que mede os nossos esforços. Servimos a um Deus, irmãos, que para Ele nada é impossível. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse Deus que nós servimos é o Deus Criador. Aleluia. Glória a Deus. Que muitas vezes eu disse e repito, não precisa de nós para nada. Aleluia. Deus é capaz de dizer para a água, aquieta-te, a água aquietar. Lembra? Ele deu a ordem, que Deus deu uma ordem. Moisés, estende a vara. Moisés, por que temes? Avança com esse povo, mas diga ao povo que mate. Deus fez um muro de água de um lado e um muro de água do outro. Glória a Jesus. E o povo passou em terra seca. Glória a Deus. Porque quando Deus dá a ordem, a água ouve e obedece. Aleluia. Glória a Quando Jesus. Deus dá a ordem, o vento ouve e obedece. Quando Deus dá a ordem, os leões, embora com fome, mas tem que jejuar. Aleluia. Jejuaram com Daniel.
Glória a Deus. Quando Deus dá a ordem, o urubu ouve e obedece. Glória a Deus. Deus. Não existe aquilo que ouça a voz de Deus e não obedeça. Tudo ouve a voz de Deus e obedece. Glória a Deus. Servir a esse Deus é uma honra, é um privilégio. Glória a Deus. Aleluia. E eu não abro mão de servi-lo. Amém. Alguém se preocupou em perguntar: Jesus, quem será o primeiro no teu reino? Vê se eu vou me preocupar com isso. Eu não tenho um pingo de preocupação em que galardão que eu vou receber. Não, nada, eu quero entrar no céu e estar diante do Senhor, adorando. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Não estou preocupado se tem prêmio, se tem galardão. Não estou preocupado com isso. Tudo que eu quero é estar aos pés do Senhor, Aleluia, Jesus. estar com Ele eternamente. Mas para isso, eu tenho que fazer o que o Tiago está dizendo aqui, ó. Eu tenho que viver atentando bem para a lei perfeita. Eu não tenho que ser ouvinte esquecido. Muito pelo contrário. Eu quero ser o fazedor da obra. É aquele que faz a obra do Senhor com alegria, disponibilizando-se plenamente para Ele, para a vontade dEle. É aquele que faz como fez o profeta Isaías e até Jeremias. Jeremias servia a Deus incondicionalmente. Amém, Jesus. Estando tudo bem, estando tudo mal, Jeremias estava disposto a fazer a vontade de Deus sem se desviar. Momento nenhum. Isaías, vivendo o processo da real conversão, porque antes de Isaías saber, Deus já sabia. Porque ninguém engana Deus não, viu? Ninguém engana Deus não. Ninguém pensa que vai fazer uma coisinha aqui para engandelar Deus. Ó, está enganado. Está enganando-se a si mesmo. Porque antes de Deus olhar para aquilo que eu faço, Ele primeiro olha para o meu coração. Ele vê se há verdade, se há sinceridade no coração. E aí Deus entra com a graça, com a misericórdia, com a piedade, e no momento inesperado Deus traz um milagre. Porque vida de crente fiel é vida de milagre. Vida de uma igreja fiel é vida de milagre. No livro de Apocalipse nós temos dois casos clássicos de fidelidade desfrutando de milagre: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Eram igrejas fiéis, eram igrejas sinceras, eram igrejas que incondicionalmente queriam estar aos pés do Senhor. Aleluia. E aí o Senhor tinha a mão sobre elas e tinha promessas para com aquelas igrejas. E esse Deus de Jeremias, esse Deus da igreja de Filadélfia e de Esmirna, é o Deus que hoje está conosco aqui. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, Glória a em Deus. nome de Jesus Cristo, não queira você perder privilégio